adaptável, né? Então a gente se adapta às circunstâncias. Estou feliz de estar na presença do Senhor. Sempre é bom, é o melhor lugar, é a melhor escolha. E hoje eu quero compartilhar algo com você que Deus me deu, acho que umas 3 semanas atrás, quando o Max me convidou para ministrar, e eu comecei com um espirro sem vergonha e uma tosse, mais sem vergonha ainda. E daí eu pedi para ele adiar um pouquinho. Mas quem tem rinite se identifica. A gente coloca a máscara e tem todos os sintomas. Coça o nariz, tosse, espirra. Então já estou justificando, porque ontem eu comecei de novo com meus sintomas e eu disse, é psicológico, só pode. Então, se eu tossir, se eu espirrar, não corra. Não corra, porque é só rinite. Ou o meu psicológico. Ambos estão aqui, então pronto, está tudo certo. Então eu quero compartilhar com você o que Deus me deu. Há essas 3 semanas atrás, e que estava no óleo, que está lá no livro de Gênesis, no capítulo 22. Vamos ler do verso 1 até o verso 15, até o verso 5. Gênesis capítulo 22, do verso 1 ao 5. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Abraão, Deus chamou. Sim, respondeu Abraão, aqui estou. E Deus disse, tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá. Lá em um dos montes que eu lhe mostrarei, ofereça-o como holocausto. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo e preparou seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e seu filho Isaque. Cortou a lenha para o fogo do holocausto e partiu para o lugar que Deus tinha indicado. No 3º dia da viagem, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Fiquem aqui com o jumento, disse ele aos servos. O rapaz e eu iremos mais adiante. Vamos adorar e depois voltaremos. É uma história bem conhecida essa de Abraão. Já velho em idade foi que Abraão teve filho. Deus falou que ele seria pai de uma grande nação. Mas como se cumpriria essa promessa? Já era um casal de idosos. Mas tudo que Deus fala, Ele é fiel para cumprir. Em toda a sua promessa, Ele é fiel para cumprir. E o tema da mensagem que Deus me deu é: quem sou eu? Adorador ou guardador de jumento? Vamos ver nesse cenário, que envolve 4 pessoas, 2 servos, Abraão e o filho. Neste cenário aqui, quem sou eu? O que sobe ou o que fica? O que sobe para adorar ou o que fica para cuidar do jumento? O que é adoração? A gente fala tanto em adorar a Deus. E adorar, ele é um ato de amor intenso. E o que é intenso? É abundância, é excessivo. O dicionário diz que ele é febril, que ele é demais, que ele é extravagante. Intenso é isso. Então, um ato de adorar, o que é adoração é um ato de amar de modo intenso. O que está aqui dentro se externiza em levantar de mãos, externiza em boas obras, externiza em atitudes, em olhares, em palavras amáveis.
a minha atitude de amor a Deus, a minha gratidão a Ele, quando sai daqui, ela sai em forma de ajuda, ela sai em forma de obras, ela sai em forma de serviço. Isso é adorar. É amar além de tudo. No Antigo Testamento, a adoração era baseada em sacrifícios. Toda vez que o povo se reunia para adorar, eles ofereciam em sacrifício um animal. No Novo Testamento, já começa a mudar, porque quando Jesus veio, quebrou todas as regras, cumpriu todas as regras, cumpriu todas as regras, todas as leis, transformou tudo isso em princípios. E hoje nós temos o livre acesso, hoje ninguém precisa matar ninguém precisa matar um animal, ninguém precisa sacrificar nada. Hoje, a adoração está baseada na devoção do coração e no serviço a Deus. E eu não preciso de intermédio de ninguém para me chegar ao trono, até a Ele, para adorá-lo. Isso é uma atitude, um adorador é um estilo de vida que nós escolhemos por amá-lo, por adorá-lo, por entender o sacrifício na cruz do Calvário. Esse texto que nós lemos aqui de Abraão, ele envolve 3 fatores no ato de adorar: o sacrifício, a renúncia e a obediência. Foi as 3 atitudes de Abraão: sacrifício, renúncia e obediência. 3 palavrinhas lindas, mas que é tão difícil executar. É tão difícil sacrificar, porque nós temos as nossas vontades próprias. Eu quero, eu posso, tem que ser assim. Renunciar, não, eu tenho, agora é meu, por que eu vou abrir mão? É o meu lugar, é a minha conquista. E obediência. Foi na quarta-feira, acho que 2 semanas atrás, o pastor Hebe pegou uma frase que nós estávamos discutindo lá em casa, que falava sobre obediência. Obediência tardia é obediência ou é uma desobediência? Obediência tardia é uma obediência ou é uma desobediência? No meu ponto de vista, eu entendo que é uma desobediência. Porque Deus é um Deus que, de imediato, quando ele se encontra com Zaqueu, ele diz assim: Zaqueu, desce daqui 1 hora, que me convém pousar lá na tua casa. Não, ele diz: Zaqueu, desce depressa. Rápido, urgente. Quando ele está com os discípulos, Jesus está com os discípulos, e ele fala com Judas: o que tem que fazer, faz logo, faz depressa. E mais alguns que a Bíblia diz, por isso que eu penso que obediência tardia é desobediência. Embora mesmo depois de obedecer, Deus nos dá a oportunidade, uma segunda ou terceira chance às vezes de obedecer. Mas então sacrifício, renúncia e obediência foram 3 fatores, 3 características que estavam muito impressa em Abraão. 3 atitudes que ele sabia muito bem que ele estava fazendo, que ele sabia muito bem que ele tinha que fazer. Tem pessoas, infelizmente, que nunca subirão ao monte. Tem pessoas que ainda não subiram e tem umas que também não vão subir ao monte para adorar. Quando eu falo de monte, eu não estou falando literalmente da montanha, eu estou falando de um lugar determinado para adorar a Deus. Pastor Juliano foi muito feliz na mensagem dele de domingo passado, que falava sobre o lugar secreto, que está lá em Mateus 6, se eu não me engano, que fala sobre entrar no lugar secreto, fechar a porta, e o teu pai que está em secreto vai te ouvir. Então, quando eu falo de monte, eu falo de um lugar para adorar a Deus. Aquele lugar que Ele já está te esperando. Aquele horário que Ele sabe que é seu horário com Ele.
É igual quando um médico, você procura um médico, você não agenda um horário e o médico sabe que naquele horário ele tem um encontro marcado com o paciente. Assim é Deus. Está pronto nos esperando. E às vezes falhamos no horário, às vezes recuamos no horário, às vezes recuamos até no dia, às vezes nos perdemos até na semana. Mas tem pessoas que não subirão ao monte para adorar, ficarão com o jumento. Abraão tinha um foco, Abraão tinha um objetivo. Deus pediu a Abraão algo muito difícil. Porque Deus prometeu esse filho para ele. Era uma promessa. A promessa se cumpriu. E agora Deus pede em sacrifício esse filho. E a Bíblia diz que de madrugada ele levantou e preparou tudo. A gente nem sabe se ele chegou a dormir, de fato. Porque quem dormiria com um pedido desse? Mas o fato é que ele prestativamente se levantou, pegou tudo que precisava para subir o monte, para sacrificar o seu filho em forma de adoração a Deus. E quando estava chegando, o texto que nós lemos diz que ele disse para os dois moços: fica aqui com os jumentos, que nós vamos subir para adorar e já voltaremos. Tem pessoas que não subirão o monte e ficarão com os jumentos, nos lugares baixos, nos lugares rasos, nos lugares mesquinhos, nos lugares de pouco alimento, nos lugares que somente o olho físico consegue enxergar. Uma adoração superficial. É mais cômodo ficar ao pé do monte, porque eles caminharam muito tempo para chegar a esse monte. E depois, quando Abraão diz: fica aqui, eu imagino os servos dizendo: ufa, ainda bem que não temos que subir esse monte, porque nós já viemos trazendo esse jumento. Gente, quando a gente pensa em jumento, a gente não pensa em quem? Num bicho que empaca, não é? Não era cavalo, manga larga, eu nem entendo, só ouço falar. Não era nem uma lhama, não era nem um bicho bonito. Era um jumento. Um animal que era considerado impuro. E eu imagino esse servo dizendo: graças a Deus, a gente não tem que subir esse monte, porque já me basta caminhar esses dias todos, carregando esse jumento, carregando a lenha, carregando tudo que Abraão pediu. É mais cômodo ficar ao pé do monte porque não cansa, não demanda de esforço. Mas tem uma coisa muito importante em subir e não ficar embaixo. Quem sobe adora e vê milagre. Quem fica ao pé do monte só ouve falar dos milagres. Sabe quando você ouve as pessoas dizer: olha, Jesus curou, olha, Jesus libertou, mas você não viu, só ouviu falar. É bom ouvir falar? É bom. Mas não é melhor do que ver com os próprios olhos o que Deus vai fazer. Quem não sobe o monte, não vivencia milagre, não vê milagre. Como Elias viu no Monte Carmelo. A história fala lá no livro de Levíticos, se eu não estou enganada. Os meus 40 anos, com as questões que o pastor Juliano fala, eu sempre me lembro disso. Quando eu me esqueço, quando eu entro numa crise, eu lembro dos 40 que o pastor Juliano pregou. Acho que porque ele pregou, o psicológico adotou. Mentira, 1 Reis, não é? 1 Reis 18, 20, 40, fala dessa história de Elias no Monte Carmelo, em que um povo se juntava para adorar Baal. E Elias topou um desafio. Elias topou esse desafio. Ele disse: olha, vocês escolhem até o cordeiro, pode escolher. Escolhe o que vocês vão sacrificar aí para Baal. Primeira Reis 18.
E a Bíblia diz que eles já estavam há um tempo adorando os profetas de Baal. E nada de Baal responder, e nada de Baal responder. No versículo 27 do capítulo 18 diz assim, por volta do meio-dia, Elias começou a zombar deles. Vocês precisam gritar mais alto. Dizia ele, sem dúvidas ele é um Deus. Talvez esteja meditando ou ocupado em outro lugar. Ou talvez esteja viajando ou dormindo e precise ser acordado. Grita aí mais alto. Então gritaram mais alto. E como era seu costume, cortaram-se com facas e espadas até sangrarem, agitaram-se em transe desde meio-dia até a hora do sacrifício da tarde. Mas não houve sequer um som, nem resposta ou reação alguma. Aí Elias entra na história. Ele disse, agora para tudo, vocês já gritaram o suficiente, já se cortaram o suficiente, já fizeram tudo que podiam, agora é a minha vez. E ele disse, vem aqui. Todos se reuniram em volta dele, enquanto ele consertava o altar que havia sido derrubado. E ele disse que ele arrumou as pedras, e ele clamou a Deus. Na hora costumeira de oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e orou, ó Senhor Deus de Abraão, Isaque e Jacó, prova hoje que és Deus em Israel, e que eu sou teu servo. Prova que fiz tudo isso por ordem tua. Ó Senhor, responda-me, e que este povo saiba que tu, ó Senhor, és o verdadeiro Deus, e estás buscando o povo de volta para ti. No mesmo instante, olha só, é rápido, pressa, depressa, urgência. No mesmo instante, fogo do Senhor desceu do céu e queimou o novilho, a madeira, as pedras, o chão e secou até a água da valeta. Quem sobe ao monte vê esse tipo de coisa. Depois disso, os profetas todos foram mortos. Quem fica no pé do monte só ouve barulho e só ouve falar. Mas quem sobe vê Deus derrotando os inimigos. Quem sobe vê fogo. Quem sobe vê milagre. Quem sobe vê cura. Quem sobe vê restauração. Glória a Deus. Aleluia. Mas tem uma coisa muito interessante antes de Deus se manifestar, quando Elias estava ali orando. No versículo 30 diz que Elias consertou o altar. Sem esse conserto, Deus não se manifestaria. Não é de qualquer maneira. Porque Deus é santo. E santo precisa ser o lugar onde Ele vai se manifestar. Consertar o altar. E o que é altar? No Antigo Testamento era um lugar específico para sacrifícios. Sacrificavam nos montes, depois no tabernáculo, no templo de Salomão. Mas hoje, 1 Coríntios 3,16 diz, não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Se somos templo de Deus, logo o altar fica onde? Dentro de nós. Eu não preciso mais arrumar pedra, eu não preciso mais trazer lenha, eu não preciso mais fazer trabalho braçal. Basta eu consertar a minha vida interna, banir a mentira da minha vida, banir a prostituição, banir o pecado, banir a murmuração. Isso tudo vai sendo consertado, isso tudo é o altar sendo consertado. É o altar sendo consertado para a manifestação da glória do Senhor. Levítico 6,12 fala sobre o sacerdote, que ele colocava lenha no altar toda manhã. Ele entrava, retirava a cinza, colocava lenha, e o fogo não parava de queimar. Por quê? Porque tinha lenha todo dia. Todo dia. E às vezes eu quero ter altar na minha vida, mas eu não tenho coragem de botar lenha todo dia.
Todo dia. Eu tenho tempo para conversar com um monte de gente. Eu tenho tempo para ficar nas redes sociais. Eu tenho tempo para cozinhar, lavar, passar, que sou mulher, cuidar da minha casa. Mas às vezes não tenho tempo para estar lá no altar. Não tenho tempo para colocar a lenha todo dia no altar. Queremos ver fogo, queremos ver cura, queremos ver milagre. Mas não queremos dispor do tempo para colocar essa lenha. Quem eu sou? Lenhador da mão calejada ou lenhador da mão macia? Quanto tempo que eu não vou no meu altar tirar as cinzas? Mas eu quero milagre. Eu quero ver. É engano. A gente se engana. Todo dia colocar lenha, todo dia estar na presença dEle, todo dia. Vamos falar de outra pessoa, no monte, que subiu o monte, Moisés. No monte Horebe ouviu a voz de Deus no meio da sarça ardente, a sarça não se consumia, o arbusto não se queimava, e ele ouviu a voz de Deus. E eu acho uma coisa muito interessante, que Moisés ele tinha uma intimidade com o Senhor muito grande. Se você lê no livro de Êxodo, quando fala sobre a construção do tabernáculo, Deus deu todas as medidas de tudo que tinha que ser construído. Detalhes. Você consegue imaginar um Deus compartilhando detalhes com uma pessoa mortal? Mas ele compartilhou com Moisés. A Bíblia diz que ele capacitou as pessoas a construir, os artesãos a costurar, mas as medidas era Moisés que dizia, olha, cortina tal, da cor tal, tem que ter essa medida aqui, ó. Aqui a bacia tem que ser assim, a mesa tem que ter essa medida, essa altura, olha que coisa linda. Quer saber detalhes? Suba ao monte. Quer saber o que Deus vai fazer? Suba ao monte. Quer saber o que Deus está preparando para a tua vida? Entra no teu quarto, fecha a porta, teu pai que vem em secreto vai te responder, vai te ouvir, coloca a lenha nesse altar. Ou então fica lá, segurando o jumento e ouvindo falar do que Deus está fazendo. Poxa, pastora, pesado, né? Eu não estou chamando ninguém de jumento. Eu estou falando que está guardando o jumento. Por favor. Noé. Foi para Noé que Deus deu todas as medidas da arca. Ou Deus manifestando, declarando detalhes para um ser humano. Deus falou assim, desse jeito, tantos animais, um casal de cada espécie, tantos dias. É isso que Deus quer ter conosco, intimidade. Ele quer se revelar a nós. Mas nós ficamos segurando o jumento. Sabe o que é segurar o jumento? Aquele pensamento que está lá, não, eu penso assim, eu faço assim, vai ser do meu jeito, eu aprendi assim. Empacado nos ideais, o idealismo, empacado em falsas doutrinas, empacado só de ouvir falar, porque fulano falou que é assim, então é assim que eu vou proceder. Mas para de ficar ouvindo só o que os outros falam. Abre os teus ouvidos para ouvir Deus falar com você. Contato direto com Ele, direto. Aquilo que o pastor Pompeu pregou há 2 semanas atrás, dando ouvido à voz de Deus, à voz de Deus, à voz do Eterno. É isso que Ele tem para nós. Mas a gente fica agarrado no jumento. Quem não sobe o monte é escravo. O povo no Egito não adorava porque era escravo. Em Êxodo, no capítulo 10, no versículo 8 a 29,
Tem uma história ali das pragas, das 10. No capítulo 10 fala da praga dos gafanhotos. Moisés já estava insistindo para Deus, para Faraó liberar o povo para ir adorar, para ir embora. E Faraó endurecia o coração por permissão de Deus. No capítulo 10, no versículo 8 diz, no versículo 7 diz, oficiais da corte se aproximaram do Faraó e suplicaram, até quando o Faraó permitirá que esse Moisés seja uma ameaça para nós? Porque a praga dos gafanhotos viu devorado tudo. Deixe os homens saírem para adorar o Senhor, o Deus deles. O Faraó não vê que o Egito está em ruínas? Logo, Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença do Faraó. Está bem, disse ele, Faraó, vão e adorem o Senhor, seu Deus. Mas, exatamente quem irá? Aí Moisés disse assim, todos. Iremos todos, jovens, velhos, novos, nossos filhos e filhas e todo o nosso rebanho, pois celebraremos uma festa em honra ao Senhor. O Faraó disse, vão só os homens. Sabe o que eu vejo aí? Primeira tentativa do diabo de impedir a adoração completa. Josué diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa. Como vai só os homens? Mas ele disse, não. Ou vai tudo ou não vai ninguém. E ficaram. Quando vem a praga da escuridão, no mesmo capítulo 10, no versículo 24, por fim o Faraó mandou chamar Moisés. Vão e adorem o Senhor, disse ele. Podem até levar seus filhos pequenos. Leva tudo. Sabe por quê? Não aguentava mais as pragas. Leva tudo, leva. Leva criança, leva velho, leva moço, leva mulher, leva tudo. Mas deixe seus rebanhos aqui. Segunda tentativa do diabo atrapalhar a adoração completa. Porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. E tudo que eu tenho, meus bens, Provérbios 3:9 diz assim, honra ao Senhor com os teus bens e com a primícia da tua renda. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, mas todos os meus bens, primícias, renda, serão entregues no altar. Os rebanhos eram um objeto de oferta. Eles ofertavam. Como é que nós vamos adorar sem oferta? Por isso que nós temos esse momento lindo de adoração aqui, ó, de trazer o dízimo, de trazer oferta, de trazer primícia. É um momento de adoração. Ele disse, não. Vai eu, mulher, filho, filha, mas vai o rebanho. Como nós vamos ofertar se não temos o que entregar? O diabo quer impedir a nossa adoração, irmãos. Ele quer atrapalhar. Ele quer nos manter escravos, ele quer nos manter lá no pé do monte, segurando aquele jumento. Escravo não adora. João 8,34 diz que todo que peca é escravo do pecado. Todo que peca é escravo do pecado. Nós escolhemos entrar no pecado. Escolhemos, porque ninguém nos empurra para ele. Ninguém coloca uma faca no nosso pescoço e diz assim, ó, comete o erro aí e tu vai morrer. É uma escolha. Mas nós não temos o mesmo direito de escolher sair. Porque uma vez no pecado, aprisionado. Uma vez no pecado estamos aprisionados. Por isso é tão difícil o viciado se libertar dos vícios. É tão difícil o amante ou a amante largar, deixar, abandonar o amante para viver um casamento real. Escolheu entrar, escolheu estar. Nós temos exemplos práticos na Bíblia, não precisamos falar do vizinho, da direita, da esquerda, que mora em cima, que mora embaixo, não. Vamos falar aqui da Bíblia. Sansão,
A Bíblia diz que exércitos inteiros não detinham Sansão por causa da força que ele tinha, que vinha de Deus, mas escolheu cair nos braços de uma mulher chamada Dalila. Escolha. Davi derrotou o gigante, um improvável. Davi era um improvável, tanto que ficava lá no campo. Mas ele escolheu dormir com a mulher de Urias. Escolheu. São escolhas. Um grande erro é escolher o caminho do pecado, achando ter domínio sobre a situação. Rapidinho eu saio daí. Você acha que eu não me controlo? Você acha que eu não sei o que eu estou fazendo? Rapidinho eu saio disso. A Bíblia diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir. E ele vai fazer isso com perfeição, com excelência. Jesus veio para dar vida, e vida com abundância. Mas nós escolhemos o pecado. Escolhemos andar agarrado no jumento. Nós somos livres para fazer as escolhas, mas nos tornamos escravos das consequências. Você é livre. Você tem liberdade para ir aonde quiser, para fazer o que quiser. Mas um dia a nossa conta chega. Um dia haverá uma prestação de contas. Eu acho que essa quarentena que estamos passando foi um momento muito propício para nós nos achegarmos a Deus e rever tudo que nós pensávamos, tudo que nós fazíamos. Pelo menos para mim foi. Para mim foi tempo de reconstruir o meu altar. Para mim foi tempo de entrar no lugar secreto, fechar a minha porta e falar com Deus que está em secreto. Para mim foi rever muitos pensamentos formados que eu tinha que não valia nada. Para mim foi tempo de entrar, remover a cinza e colocar a lenha para o fogo arder continuamente sobre esse altar. Quando nós subimos no monte, nós nos aproximamos de Deus. Essa aproximação gera intimidade. Aquela intimidade que Moisés teve quando Deus falou com ele, deu os 10 mandamentos e falou como queria que construísse o tabernáculo. Essa intimidade que quando Deus olhou para a terra, na época de Noé, e queria destruir tudo, mas ele viu Noé, e ele se alegrou da forma que Noé se comportava, e disse para ele: construa essa arca assim, assim e assim. Essa intimidade vai abrir os nossos olhos, nos livrar dos erros, do pecado, da mentira, da prostituição física e espiritual. Eu queria que você se colocasse de pé, se o grupo de louvor puder adorar neste momento. Abandone as jumentas e suba ao monte. A provisão está ali esperando lá em cima, porque quando Abraão colocou o filho deitado, que ele ia matar o filho, Deus falou: não faça. Agora eu sei que tu teme a Deus. E ele olhou para o lado e viu um carneiro. Suba ao monte porque a provisão está lá em cima. Suba ao monte porque a porta aberta está lá em cima. Suba ao monte porque a cura está lá. Suba ao monte porque lá está o Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou e hoje vive para nos dar acesso a Ele, sem precisar matar animal nenhum, sem precisar carregar lenha. Larga essas jumentas e viva o extraordinário, viva o sobrenatural. Ouça a voz de Deus como Moisés ouviu.
puder baixar as luzes, por favor. Eu sei o que eu preciso abandonar. Eu sei. E você sabe o que precisa abandonar. Abra as mãos e largue as cordas. Deixe essas jumentas ir embora. Deixa. O que Deus tem para ti é muito melhor do que jumento. O que Deus tem para ti é muito maior, é muito melhor. Irmão, se essa quarentena não serviu para nos ensinar nada, nós estamos feios. É feia a nossa situação. Feche seus olhos. E fale com teu Pai. Diga: Deus, eu entrego tudo isso aqui, ó. Eu entrego, eu abandono a mentira, eu abandono o vício, eu abandono a prostituição, eu abandono a murmuração. Eu abandono as minhas atitudes lá dentro da minha casa, que as pessoas não conseguem testemunhar que eu sou teu. No meu trabalho as pessoas nem sabem que eu te sirvo. Mas eu abandono tudo hoje. Eu abandono para viver o sobrenatural, Deus. Eu abandono para ouvir detalhes do que tu estás fazendo na terra, porque Deus está fazendo, sim. Nós não estamos entregues a isso, não, a essa situação. Deus está fazendo algo muito grande. E eu digo: Deus, não me deixa só ser espectador do que tu estás fazendo, mas me deixa ser participante do que tu estás fazendo. Eu não quero só ouvir falar que tu está curando em tal lugar, me deixa ver a cura, me deixa ver a restauração, me deixa ver.